Olá, esse é o primeiro podcast do Guia de World Building e hoje vou falar de George Martin, o mundo criado por ele e as suas adaptações para a TV. Essa semana, vendo que o próximo vídeo ia demorar para ser concluído e preocupada com o cruel algoritmo do YouTube, pensei, quer saber, vou gravar um podcast. E o tema vai ser algo que eu entendo bem, as Crônicas de Gelo e Fogo. Talvez vocês já devem ter percebido que eu estou sempre citando os livros e a série nos meus vídeos. É uma obra que ajuda muito quando eu quero exemplificar um assunto relacionado ao world building. Se esse é o seu primeiro contato com o guia de world building, olá, meu nome é Nádia e eu tenho um canal no YouTube sobre construção de mundos fictícios, com muito conteúdo sobre mapas, sociedades, geografia, escrita, fantasia medieval e mais. E agora estou começando um podcast para falar de alguns temas de maneira mais livre, mas que assim como os vídeos será feito sempre pensando no que pode ser útil e interessante para o público que me acompanha. O podcast ainda não tem o nome. Eu fiquei pensando e não me veio nenhuma ideia boa, então me ajude deixando sugestões nos comentários. Hoje tenho muita coisa para falar. Primeiro, vou abordar brevemente a carreira de George Martin e o que o levou a escrever as Crônicas de Gelo e Fogo. Então vou falar do mundo realista criado por ele, que renovou o gênero da fantasia. Vou focar no que nós, que também queremos desenvolver nosso próprio universo, podemos aprender com as Crônicas de Gelo e Fogo. Depois, vou falar sobre Game of Thrones e a verdade por trás da queda de qualidade da série. Também comentarei informações e expectativas para a nova adaptação House of the Dragon. E por fim, darei a minha opinião sobre a tão criticada demora de George Martin em terminar de escrever os seus livros. Se você estiver ouvindo do YouTube, deixei na descrição os minutos em que começam cada um desses tópicos. O que nem todo mundo sabe é que George R. Martin já era um escritor bem-sucedido antes de publicar as Crônicas de Gelo e Fogo. Claro que hoje ele é uma celebridade e mesmo quem não é do meio da literatura sabe quem é George Martin. Mas nos anos 80, ele já era um escritor e editor respeitado nos Estados Unidos, publicando livros de fantasia, ficção científica e terror. Só que escritor não é uma profissão estável, e um dos seus livros não foi tão bem nas vendas. Ele recebeu uma proposta para ser roteirista e foi trabalhar para a televisão. Trabalhou nas séries Além da Imaginação e A Bela e a Fera, que é uma série de TV de 87 com a Linda Hamilton como Bella. Como roteirista, George Martin descobriu as limitações das obras audiovisuais. O orçamento de TV na época limitava qualquer coisa mais ambiciosa que ele quisesse escrever. E também tinha o controle dos estúdios. Além disso, séries como A Bela e a Fera tinham censura, não permitiam cenas muito violentas. Imagine o pobre do Martin sendo obrigado a escrever uma história sem violência e incesto. Em algum momento ele se cansou e voltou para a literatura. Dessa vez ele escreveria com toda a liberdade, criando algo ambicioso e complexo, algo que ele nunca poderia fazer como roteirista, ou seja, algo inadaptável para o audiovisual. Nós sabemos que depois foi adaptado, vou falar disso mais pra frente. Além de não ter limites, George Martin quis quebrar regras da própria literatura, como evitar a repetição de nomes. Logo no começo tinha Jon Snow, Jon Arryn e vários outros nomes repetidos como os da casa Targaryen, até os fãs se confundem em qual Aegon Targaryen fez o quê. Cansado de limitações e regras, ele simplesmente resolveu escrever o que ele queria escrever. Assim, em 1996, publicou A Guerra dos Tronos, primeiro livro das Crônicas de Gelo e Fogo. E foi um sucesso? Não, nem tanto. Foi muito bem recebido pela crítica, mas não vendeu o suficiente para se tornar um best-seller. Porém, leitores e livreiros dependentes que adoraram o livro começaram a recomendar, e a partir do boca a boca a saga foi se tornando popular. E os livros 2 e 3 entraram para a lista dos mais vendidos do The New York Times. Hoje, a gente encontra as Crônicas de Gelo e Fogo em qualquer livraria. George Martin aumentou as expectativas colocadas em escritores de fantasia com relação ao desenvolvimento de personagens. Hoje é mais difícil um leitor apreciar histórias de personagens rasos. Claro que já existiam antes fantasias com ótimos personagens, mas a popularidade das Crônicas de Gelo e Fogo fez com que o foco em personagens se tornasse um aspecto importante para o público e a saga se tornou um modelo para os escritores contemporâneos. Histórias medievais e realistas também viraram uma tendência, distanciando um pouco da literatura de fantasia clássica. As Crônicas de Gelo e Fogo conseguem ser bem imersivas por causa dos seus narradores. Nos títulos dos capítulos tem o nome ou o apelido do personagem que é o ponto de vista do capítulo.
acompanhamos tudo pelos olhos deles. Sabemos seus pensamentos e intenções, e o mais importante, a informação que o leitor tem é limitada pelo que aquele personagem sabe. O capítulo pode ter diálogo, interação com outros personagens, mas não sabemos o que eles estão pensando. O leitor pode ficar sabendo de eventos importantes que aconteceram em terras distantes, mas como o personagem do capítulo não presenciou, a informação não é totalmente confiável. Em outros capítulos, talvez o leitor descubra que os eventos aconteceram em circunstâncias completamente diferentes, ou até mesmo que são uma mentira. Desconfiar das informações é algo que os leitores da saga estão acostumados. Foi uma maneira de narrar perfeita para o tipo de história que o Martin queria contar. E talvez não seja o narrador ideal para uma fantasia clássica, por exemplo. Não vou adentrar aqui nesse assunto, mas existem vários tipos de narradores muito além de onisciente e de primeira pessoa. Se você escreve ou pretende escrever, pense muito bem no seu narrador, sempre considerando o seu objetivo com a história. Eu já vi casos de escritores que reescreveram todo o seu livro porque resolveram mudar o tipo de narrador para um que fosse mais adequado para aquela história em questão. No caso do Martin, ele quis um narrador que trouxesse o leitor para muito próximo dos personagens. Ele já disse que antes de escrever um capítulo, lê os capítulos anteriores daquele personagem para conseguir personificar e escrever de novo por aquele ponto de vista. E às vezes se empolga e escreve mais capítulos de um mesmo personagem, mesmo que não seja seguido no livro. Um dos mais difíceis de escrever foi o Bran Stark, que no seu primeiro capítulo tem 7 anos de idade e não entende o mundo como uma pessoa adulta. Ele vê e ouve coisas que não compreende, mas que o leitor pode compreender se prestar atenção. Eu não poderia deixar de falar do mundo criado por George Martin. Afinal, esse é o podcast ainda sem nome do Guia de World Building. É comum chamarem de Westeros, mas esse é o nome do continente onde se passa a maior parte da história. E o resto se passa em Essos. Também tem os continentes Sotorius e Utos, e possivelmente mais locais desconhecidos. O mundo não tem um nome oficial, mas alguns fãs chamam de planetos. As estações do ano funcionam diferente em planetos. Elas podem durar muitos anos. Quanto mais longo o verão, mais longo será o inverno. Primavera e outono são períodos mais curtos, como transição do inverno para o verão e vice-versa. Martin falou que não há uma explicação científica para as estações que duram anos. É uma característica fantástica, é mágica. Para mim isso faz sentido porque a dualidade das estações, de calor e de frio, de fogo e de gelo, também é presente em outros elementos fantásticos nos livros. Por mais que a natureza seja realista e os climas parecidos com o nosso mundo, tem essa força sobrenatural que estende as estações e leva elas para o extremo. É uma maneira interessante de brincar com o clima, porque se alguém pegar um capítulo aleatório que não cita as estações longas, não vai perceber que tem algo de mágico que influencia o ambiente. Talvez vocês já devem ter ouvido falar que a maior referência do Martin foi histórica, principalmente a Guerra das Rosas, que foi uma guerra pelo trono da Inglaterra no século XV. De um lado estava a casa York, e do outro a casa Lancaster. Se os nomes soam familiar, não é coincidência. Alguns eventos e personagens dessa guerra foram inspiração para os conflitos das Crônicas de Gelo e Fogo, mas as referências históricas do Martin vão muito além disso. O arco da Daenerys com certeza teve pelo menos um pouco de inspiração nas conquistas de Alexandre o Grande e os seus Dothraques e alguns povos nômades como os mongóis. A ideia da muralha surgiu em uma viagem em que o autor visitou uma fortificação romana chamada Muro de Adriano, construída pelo imperador para proteger o que ele considerava como o mundo civilizado dos bárbaros que viviam ao norte. Cada escritor tem suas referências e o Martin praticamente fez uma combinação de alta fantasia com ficção histórica. Planetos é um mundo com uma grande variedade de sociedades. Temos o feudalismo em Westeros, tribos como os Dothraki e o Povo Livre, temos cidades e estados como Bravos e Pentos e muitas outras, cada uma com seu sistema de governo. Quem for pesquisar um pouco mais sobre esse mundo vai ver que os impérios que caíram há muito tempo influenciaram o funcionamento das sociedades do presente. É tudo bem amarrado. Eu gosto muito dos livros que falam mais a história de planetas, como Fogo e Sangue e O Mundo de Gelo e Fogo. Eu espero o segundo volume de Fogo e Sangue com as mesmas expectativas que eu espero o próximo livro da saga principal, Os Ventos de Inverno. Bem, uma coisa que o Martin faz muito nos seus livros é o foreshadowing. O que é essa palavra difícil de pronunciar? Foreshadowing é um artifício literário pelo qual o autor insinua fragmentos da história que ainda está por vir. Ou seja, são pistas do que vai acontecer. Foreshadowing não é uma coisa óbvia, a gente só entende depois que lê o acontecimento a que ele se refere. Mesmo assim, é ótimo para teorizar. Tem um capítulo no segundo livro em que a Daenerys está na Casa dos Imortais, que é uma festa de foreshadowing. Quem leu sabe do que eu estou falando. É um dos capítulos mais usados nas teorias.
E o foreshadowing não pode ser uma pista falsa, existe outro termo para isso. Enfim, George Martin sabe que seus fãs adoram teorizar e já foi bibliotar na internet para saber se descobriram o que ele pretende escrever. E de fato, alguns descobriram até grandes revelações. Afinal, os fãs estão lá teorizando desde os anos 90. E na internet, se alguém descobre e posta sua teoria, todo mundo fica sabendo. E o Martin afirmou que mesmo que tenha descoberto algumas revelações e que ele não goste de histórias previsíveis, não vai mudar o que ele pretendia escrever. Ele disse, abre aspas, cheguei à conclusão de que mudar o que planejei seria um desastre, porque as pistas já estão lá. Não se pode fazer isso. Portanto, vou seguir em frente. Muitos dos leitores que não pegaram essas pistas, infelizmente são muitos, ainda irão se surpreender. Outros irão dizer, viu, eu já dizia isso há 4 anos, sou mais esperto do que vocês. Concluindo, algumas coisas que podemos aprender com George R. Martin são: escolha o narrador ideal para os seus objetivos narrativos, não tenha medo de brincar com as leis da natureza, pesquise e tenha muita referência histórica, e seja fiel ao que construiu ao longo de sua história. E talvez a lição mais importante: se quiser escrever algo grandioso e complexo, garanta que terá tempo de terminar. Podemos aprender muito mais com as Crônicas de Gelo e Fogo, mas eu ainda quero falar das adaptações desse podcast, então se vocês quiserem, posso me aprofundar mais nos livros no futuro. Com o tempo, George R. Martin recebeu algumas propostas para adaptar sua obra, e as negou, porque os estúdios queriam fazer filmes, ele achava que não ia dar certo por causa da grandiosidade da saga. Com certeza ele estava certo. Outros queriam adaptar só a história da Daenerys, ou só a história do Jon Snow. Claro que isso não faria o menor sentido. Todos os personagens têm suas histórias conectadas, são parte de uma saga e só funcionam juntos. Martin pensava que a única maneira possível de adaptar sua obra seria em uma série de fantasia, com todos os personagens principais dos livros com um orçamento alto e sem censura. E na época isso não acontecia na TV. Mas a HBO topou produzir algo assim, o que foi bem surpreendente porque ninguém apostava em grandes histórias épicas de fantasia desde O Senhor dos Anéis. E em formato de série nunca tinha sido feito. Quem convenceu George Martin a vender os direitos foi uma dupla hoje em dia pouco querida, David Benioff e D.B. Weiss. Afinal, quem são esses dois? Eles deveriam ter um ótimo currículo para a HBO confiar esse grande projeto, não? Bem, na verdade eles nunca tinham trabalhado na TV antes, e o único projeto conhecido de David Benioff foi como roteirista de X-Men Origins Wolverine, um filme muito amado pelos fãs da franquia. Um filme que só é lembrado porque foi zoado pelo Deadpool. Os próprios David Benioff e D.B. Weiss já afirmaram em entrevistas que antes de Game of Thrones, eles tinham zero experiência e não faziam ideia do que estavam fazendo. Nós sabemos que a série deu muito certo, mas como? Primeiro vou esclarecer o que é um showrunner. Nos filmes, o principal responsável é o diretor, ele que toma as decisões desde o roteiro até a pós-produção. Mas na série geralmente não é assim. Uma série pode ter vários diretores, mas o principal responsável é o showrunner. É o showrunner que escolhe a equipe que vai trabalhar na série, que decide transmitir para os roteiristas o caminho que a série vai tomar, que acompanha o trabalho dos diretores, editores, enfim. Ele tem a palavra final em tudo. Em português a gente chama de produtor, mas é um pouco confuso porque também existe os produtores executivos, que é o pessoal que investe financeiramente no projeto. Então nesse podcast vou usar a palavra showrunner. David Benioff e D.B. Weiss foram os showrunners de Game of Thrones. Por mais que a dupla não seja boa em criar, eles são excelentes em adaptar. Os caras transmitiram a história do Martin para o audiovisual com excelência e têm todo o mérito por isso. Não era uma tarefa fácil, mas eles escolheram um bom time e realmente pensaram em adaptar os livros com fidelidade. As pequenas mudanças de cortes da primeira temporada são completamente compreensíveis. Então, por que a série não continuou assim? Os showrunners receberam muitos elogios e até prêmios pela adaptação. Confiantes em suas habilidades e acreditando que era o certo a se fazer, mudaram algumas coisinhas na segunda temporada, nada demais, e na terceira mais mudanças pequenas, e pensaram, que tal uma breve aventura em que o Jon Snow salva as filhas de Craster? Que tal colocar o Bran no meio de tudo isso? Aos poucos, os showrunners se sentiram mais confiantes para se afastar dos livros e criar suas próprias histórias. Até certo ponto, isso não é um problema. Afinal de contas, é uma adaptação e Game of Thrones estava relativamente fiel aos livros e preservando sua essência.
e com muita qualidade técnica. Até a quarta temporada, ela manteve a excelência. O próprio Martin escrevia o roteiro de um episódio por temporada. Depois disso, ele foi se dedicar à escrita de seus livros. Nas primeiras temporadas, alguns diálogos dos livros foram transmitidos fielmente para a série, com as mesmas palavras. Eles realmente aproveitaram sua fonte. Os showrunners escreviam alguns episódios, mas também contavam com outros roteiristas. Porém, como comentei, a cada temporada eles sentiam maior liberdade para criar, sentiam que Game of Thrones era uma obra deles. Na última temporada, 4 dos 6 episódios foram roteirizados pelos showrunners, e eles também resolveram dirigir o último. Como o distanciamento dos livros foi gradual, a maioria das pessoas só percebeu que eles não eram tão bons escrevendo perto do final. Tudo bem se você gostou do final de Game of Thrones, a arte é subjetiva, mas é inegável que pelo menos a última temporada foi mal recebida pelo público e pela crítica, que de modo geral afirmaram que a qualidade caiu muito. Agora, preciso esclarecer um dos maiores mitos sobre Game of Thrones. A série ficou ruim quando não tinha mais livro para adaptar. Isso não é verdade. Os showrunners decidiram não adaptar todos os livros publicados. O primeiro livro foi adaptado na primeira temporada. O segundo livro foi adaptado na segunda temporada. O terceiro livro era muito grande e com muitos acontecimentos, então dividiram em 2 temporadas, a 3 e a 4. Os livros 4 e 5 também são muito grandes e complexos, e o caminho que a série tomou foi uma surpresa para muitos fãs. Antes da quinta temporada, eu imagino que a conversa entre a HBO e os showrunners foi mais ou menos assim. A HBO chegou feliz. Que bom que ainda temos 2 livros do velho George. As temporadas 5 e 6 vão adaptar o livro 4 e serão mais 2 para o 5, né? E os showrunners responderam: Não, você não entendeu. Os livros 4 e 5 se passam ao mesmo tempo. Ah, tá. Então serão umas 3 temporadas adaptando os livros simultaneamente. Não, vamos adaptar tudo em uma temporada. Uma? Como vão adaptar tanta coisa em uma temporada? Como vão preparar o público para a maior revelação do livro 5? Sabem do que eu tô falando? Aquela do jovem Griff. Ah, não vai ter nada disso na série não, vamos cortar. Mas não é algo importante para a jornada do Tyrion? O que ele vai fazer? Vai passear em uma aventura com o Jorah. Ok, mas vai ter Dorne e Dora Martell, né? Claro, mas não precisamos de tramas complexas. Então só vamos colocar o Jaime passeando lá em uma aventura com o Bron, o público vai adorar. Mas e a Arianne Martell? Já temos personagens femininas em posição de liderança em excesso. E o Quentyn Martell? Quem? Mas vai ter toda aquela trama insana dos Greyjoy e do berrante que controla você sabe o que, né? Ninguém gosta dos Greyjoy. Podemos até adicionar um Euro Greyjoy, mas ele vai ter outra personalidade. Um alívio cômico. Tudo bem. E a trama misteriosa da cidadela? A magia, os arquimestres e as velas de vidro? Vamos cortar também. Em vez disso, o Sam vai pra lá achar a cura do câncer de pele ou algo do tipo. Se não vão adaptar nenhuma dessas tramas principais, o que vão adaptar? Teremos o importante casamento do norte da Jane Poole, mas vamos colocar a Sansa no lugar. A Sansa? Ela não tá longe? O que isso tem a ver com o marco dela? Não se preocupem, depois retomamos a história dela. É só dizer que os abusos e traumas que ela sofreu a tornaram uma mulher forte e independente. Ah, entendi. Girl Power. E o que mais? Teremos o arco dos personagens populares, como Cersei, Jon e Daenerys, mas com algumas alteraçõezinhas para encaixar. Aí é só se livrar de personagens que estão sobrando e na próxima temporada inventar uma aventura legal com zumbis e dragões. E na última a gente fecha com algumas coisas que o velho contou, mas sem aquela ladainha de trajetória que justifica a ação dos personagens. Teremos uma épica batalha do bem contra o exército do zumbi e do líder do mal, aquele que não existe nos livros. Então o mérito será todo nosso. E pelo menos uma revelação vai ser diferente no final dos livros. Mas por que vão fazer diferente? Porque o velho deixou pistas durante toda a história que a gente colocou na série também. E alguns fãs estão descobrindo a revelação. Então faremos diferente para quebrar as expectativas. Perfeito, meninos. Peguem o dinheiro e vão trabalhar. Desculpa pela encenação tosca, mas é sério. É um absurdo que tão pouco dos livros 4 e 5 tenha sido adaptado em Game of Thrones. É a mesma coisa que aqueles estúdios queriam fazer, adaptando só a história do Jon ou só a história da Daenerys. Não faz sentido adaptar só uma parte da saga, ela fica incompleta. O Martin falou em entrevista que os livros já publicados dariam mais de 8 temporadas, e a HBO queria fazer 10 temporadas, afinal traía mais dinheiro para ela. E quem não quis foram os showrunners.
Eles queriam acabar logo a série. Uma coisa comum em séries de TV é a troca de showrunners. Se eles estavam cansados, poderiam simplesmente passar Game of Thrones para outras pessoas dispostas a adaptar os livros. Mas eles se sentiam donos da obra e se negaram a sair sem encerrar a série eles mesmos. Por isso tivemos aquele fim corrido. Eu não vou comentar sobre as falhas do final da série e de como todos os personagens se tornaram uma caricatura de suas versões literárias. Precisaria de um podcast inteiro para isso. E muitos canais já discutiram o assunto. Para falar a verdade, a conclusão da série nem me decepcionou tanto. Eu consegui apreciar algumas coisas, como a qualidade técnica e as cenas boas do episódio 2, e me diverti com os absurdos, porque já fazia muito tempo que percebi que Game of Thrones perdeu a essência e se tornou outra coisa completamente diferente dos livros. Eu considero a 7ª temporada tão ruim quanto a última. Para mim, a série só continuou o caminho que seguia, então me surpreendi quando as pessoas reclamaram no final. Foi engraçado ver o caos reinar na internet. Os showrunners chegaram em um nível tão absurdo que todo mundo reparou o roteiro sem sentido e finalmente eles tiveram seus erros reconhecidos. Muitos acreditam que Game of Thrones caiu em precipício, quando na verdade, por anos, ela rolou ladeira abaixo. Espero que agora vocês entendam um pouco do descontentamento que os fãs do Martin têm com David Benioff e D.B. Weiss. E eu só abordei o assunto de forma superficial. De qualquer forma, eles trabalharam muito bem enquanto ainda queriam adaptar as Crônicas de Gelo e Fogo. O que fizeram foi sem precedentes na TV. Imagine se continuassem dessa maneira até o fim. Game of Thrones teria sido uma adaptação comparável a Senhor dos Anéis, no sentido de se tornar uma produção audiovisual de uma fantasia épica com alto orçamento, fiel ao material original, mantendo a qualidade e o sucesso até o desfecho. É uma pena que não foi assim. Se vocês quiserem saber mais, a Mikan fez no canal dela no YouTube uma série documental sensacional sobre Game of Thrones. Eu recomendo não só para quem tem interesse nos bastidores da série, como também para quem escreve, porque ela fala muito de storytelling. É realmente muito bom, o nome é Autópsia Game of Thrones. Enfim, Game of Thrones é passado. Abordei o assunto para tentar desmistificar o que dizem por aí, de que a série ficou sem livro para adaptar e de que o final dos livros vai ser igual. Não tem como ser igual se metade da história foi cortada. É hora de seguir em frente. Teremos mais séries adaptando o mundo de George Martin e nenhuma delas tem envolvimento dos showrunners de Game of Thrones. Tem muita gente desanimada com a HBO, o que é compreensível, mas a HBO agiu como qualquer outro estúdio agiria. Não tem como julgar que as séries não serão boas porque teremos novos showrunners, não sabemos o que esperar. Algumas ideias da HBO para a série são péssimas e fiquei feliz quando cancelaram a série que se passaria durante a primeira longa noite, focada nos caminhantes brancos. O Martin não escreveu quase nada sobre isso, justamente por ser um evento misterioso em um passado distante. Não tem história para adaptar. Porém, a série que foi aprovada e está em produção é um caso muito diferente. House of the Dragon é a nova aposta da HBO e será baseada em acontecimentos do livro Fogo e Sangue, que conta a história da dinastia Targaryen. Ela vai adaptar um evento conhecido como a Dança dos Dragões, que foi uma guerra civil entre os irmãos Targaryen pelo Trono de Ferro. Não quero dar spoilers, mas te garanto que essa treta é muito boa e tem potencial para se tornar uma ótima série. Sei que as cenas de guerra e ação vão ser garantidas, mas o que eu realmente quero é que tenha muito diálogo e tome um bom tempo para desenvolvimento de personagem. O livro é repleto de reviravoltas e personagens interessantes. Com um bom roteiro, a série não precisa de espetáculo visual todo episódio. Mas será que a HBO vai apelar para a ação, tentando alcançar um público mais abrangente? Só no ano que vem a gente vai saber. O que vai chamar a atenção e com certeza vai ser usado no marketing são os dragões. Game of Thrones tinha 3 dragões. House of Dragon terá 17. Uma coisa que me incomodava em Game of Thrones era a aparência dos dragões. O Drogon é até parecido com a descrição do livro, mas os outros 2 pareciam cópias menores dele. Nos livros são descritos assim. Rhaegal possuía escamas verdes, um verde escuro cor de musgo. Seus olhos são cor de bronze. Sua chama é laranja e amarela atravessada por fios verdes. As escamas de Viserion são cor de creme, mas seus chifres, os ossos da asa e a sua linha espinhal têm coloração dourada. Os dentes são adagas negras brilhantes. Os olhos são 2 piscinas de ouro derretido e sua chama é ouro pálido com raios de vermelho e laranja.
Em House of the Dragon, tudo indica que os dragões finalmente terão cores. Vai ter várias batalhas entre os dragões e a gente vai precisar diferenciar um dragão do outro para entender a ação. Com certeza vai ser um desafio para o pessoal dos efeitos, mas imagino que a HBO tenha investido muito nisso. Os dragões do Martin também têm personalidade. Alguns são mais mansos e outros são bem perigosos. Um que deve aparecer na série é o Canibal, um dragão selvagem que mata e devora outros dragões. Mas a maioria dos dragões não é selvagem porque são montados pelos Cavaleiros de Dragões. Geralmente esses cavaleiros são da casa Targaryen, porque quem possui sangue valeriano tem vantagem ao domar um dragão. Sem ser descendente de Valíria é muito mais difícil e uma morte quase certa, mas ainda possível. Então veremos personagens bem diferentes dos Targaryens montando dragões. E veremos muitos outros que vão falhar na tentativa. Me avisem se vocês quiserem que eu fale mais dos dragões e de House of the Dragon em podcast ou em vídeo. Recentemente, mais imagens das gravações foram vazadas e as pessoas estavam comentando sobre a má qualidade das perucas. Essa série vai ter muito ator de peruca, e não vou julgar sem ver tudo, porque peruca é realmente algo difícil de acertar. O que me incomodou um pouco foram os figurinos, que estão meio sem graça. Talvez você não se importe com isso, mas eu acredito que o que um ator veste em cena pode mudar muito o seu personagem. Game of Thrones tinha figurinos lindos e bem feitos, desde armaduras ornamentadas até vestidos exóticos. Então eu descobri que trocaram a figurinista, não é a mesma pessoa que vai cuidar disso em House of the Dragon. Eu achava que pelo menos a equipe técnica de Game of Thrones seria mantida, e fui pesquisar para saber mais. Algo que me animou foi descobrir que Ramin Djawadi vai voltar para fazer a trilha sonora. Não sei pronunciar o nome, mas ele é muito bom. Além de Game of Thrones, também fez a elogiada trilha sonora de Westworld e dos filmes Homem de Ferro, Pacific Rim, entre outros. A música épica tá garantida. Tô curiosa para ver como vai ser a abertura. Será que vai ter mapa também? Outro nome que volta é Miguel Sapochnik, diretor responsável pela Batalha dos Bastardos, que muitos consideram a melhor cena de batalha já feita para a TV. Ele também vai ser um dos showrunners, junto com Ryan Condon, criador de Colony, uma série que não vi, então não sei o que esperar desse cara. Recentemente, tivemos novas informações vindas de George R.R. Martin sobre as adaptações de suas obras. Uma coisa que ele não gostou nem um pouco foi a escolha da HBO de pessoas que nem ao menos leram seus livros para cuidar dos projetos. Pois é, espero que tenham descartado esse pessoal aleatório, mas o que importa não é o caso de House of the Dragon. O tal do Ryan Condon não somente lê os livros, como é fã e conhece bem esse mundo desde antes do sucesso de Game of Thrones. E mais, o próprio George Martin ajudou a escrever o primeiro episódio da série. Minha teoria é que a HBO aprendeu a lição e pretende manter o Martin por perto, assim evitando o desvio dos livros, que foi a causa das críticas de Game of Thrones. Eles querem os fãs confiantes para assistir mais spin-offs, criando algo como um universo compartilhado que está bem na moda hoje em dia. Eu acredito que House of the Dragon vai concorrer nos próximos anos às premiações contra a série do Senhor dos Anéis da Amazon, não somente nas categorias técnicas. Será que estou esperando demais? Me diz o que você acha. Precisei gravar um adendo, porque enquanto eu editava o podcast, saiu um teaser de House of the Dragon, e eu retiro o que disse sobre os figurinos, eles parecem mais promissores agora. O visual no geral tá bem legal, as armaduras, as espadas, até o Trono de Ferro tá melhor e mais parecido com a versão dos livros. O teaser só mostra um pouco e não tem dragão, porque os dragões só vão ficar prontos na pós-produção. Mas já dá uma pequena noção de como vai ser a vibe da série. É uma pena que o pessoal só fica falando de suas frustrações com Game of Thrones e que não confia na série nova. Se você tá nessa também, fica tranquilo. É outra adaptação feita por pessoas diferentes que se passa muito tempo antes e é uma história completa que o Martin já escreveu, com começo, meio e fim. Vamos julgar as séries e as pessoas que estão trabalhando nelas pelo que elas são e fazem, não pelo que seus antecessores foram e fizeram. E os Ventos do Inverno? Algum dia será publicado? E o 7º livro, chamado Um Sonho de Primavera? Será de fato um sonho de primavera que nunca se realizará? Vamos relembrar as datas dos 5 livros já publicados das Crônicas de Gelo e Fogo. A Guerra dos Tronos, 1996. A Fúria dos Reis, 1998.
A Tormenta de Espadas, 2000, O Festim dos Corvos, 2005, A Dança dos Dragões, 2011. Esse podcast está sendo gravado em outubro de 2021. George Martin está escrevendo Os Ventos de Inverno há 10 anos. Uma década é bastante tempo. Nesse tempo, Stephen King deve ter escrito 150 livros. Martin provavelmente encontrou dificuldades durante a escrita do seu 6º livro. A história se tornou tão complexa e um desafio para amarrar todas as pontas, e para preparar para o clímax da história e o seu desfecho. Acredito que se ele tivesse mais tempo, anunciaria que a saga teria mais de 7 livros. George R.R. Martin completou mês passado 73 anos. Ele não pode fazer nenhum comentário sobre futebol na internet, que vem uma galera perguntar quando ele vai terminar de escrever o livro. E alguns mais maldosos reclamam que ele não deveria fazer mais nada além de escrever, porque logo irá falecer. A resposta de George Martin para essas pessoas, como já vimos em uma entrevista, é mostrar o dedo do meio, o que é completamente compreensível. Você que está me ouvindo provavelmente pensa em se aposentar um dia, pois certamente merece o descanso no fim de sua vida, para fazer o que quiser. Todo mundo pensa isso, mas muita gente quer que o George Martin dedique o resto dos seus dias para finalizar a sua saga. Escreve logo, eles dizem. Escreve antes que você morra. Como alguém pode se considerar fã e fazer pressão no autor, constantemente o lembrando de sua mortalidade e de que a obra da vida dele pode ficar sem um fim? Martin pode simplesmente zoar todo mundo, e no 6º livro acontece uma invasão alienígena no estilo Marte Ataca, matando todos os personagens. Claro que ele não vai fazer isso, porque respeita a obra e seus fãs, e é por essa razão que está demorando tanto. Ele está sim envolvido em outros projetos, como House of the Dragon, mas seu foco é escrever Os Ventos de Inverno no tempo dele. Não existe motivo para a gente acreditar que ele está mentindo e não quer finalizar a saga que dedicou décadas de sua vida. É um escritor lento. Eu consigo me identificar com essa característica. Por isso, para mim, é compreensível que um livro gigante e complexo leve uma década para escrever. Vocês sabiam que Frank Herbert levou 6 anos para escrever o primeiro livro de Duna? Hoje ninguém tem paciência e os escritores são pressionados para publicar mais e mais livros em curtos períodos, e é impossível que a pressa não afete a qualidade da literatura. Com Game of Thrones, já vimos o que acontece quando um final é corrido e mal feito. Já ouvi algumas pessoas comentando que não conseguem reassistir as temporadas boas de Game of Thrones, porque o final estragou toda a experiência para elas. Se a série tivesse simplesmente acabado sem o final, elas aproveitariam o que foi produzido, não sentiriam aquele gosto ruim que o final deixou. É a mesma coisa com as Crônicas de Gelo e Fogo. Eu prefiro que não tenha um fim do que um final insatisfatório criado por pressão do mercado e dos fãs. Eu ouvi em uma entrevista com o George Martin um dos motivos que o levou a se dedicar mais na sua carreira de escritor. Quando mais jovem, pensava que teria muito tempo para escrever depois de conseguir estabilidade financeira. Ele tinha um amigo, também escritor, que considerava muito bom e que começava sua carreira de maneira promissora ganhando prêmios. Mas esse amigo, de repente, faleceu na casa dos 40 anos. E o Martin percebeu que talvez não tivesse tanto tempo como pensava e foi se dedicar à escrita. Ironicamente, hoje ele luta contra o tempo para concluir a sua saga antes de partir. Vou encerrar com uma famosa frase do sábio Gandalf: tudo o que temos de decidir é o que fazer com o tempo que nos é dado. Obrigada por escutar até aqui, o podcast ficou bem maior do que eu esperava. Como é o primeiro, preciso de um feedback. Comenta o que achou e quais os melhores temas para os próximos. Deixe uma sugestão de nome para o podcast. Eu não faço ideia de como nomear, então qualquer sugestão já ajuda. Se está ouvindo até aqui, imagino que gostou, então compartilhe com outras pessoas que também podem gostar. Eu preferia que esse podcast fosse mais divertido, mas o tema levou para um tom um pouco mais ácido. Será que eu conseguiria criar algo divertido sem a minha edição com memes velhos? Enfim, novamente agradeço pelo apoio. Até o próximo vídeo ou podcast.